Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido no canal 49 aos domingos, às 7 horas da noite, e repetido às 7 horas e repetido na terça-feira, às 10 horas da noite. Bem-vindos. Mas bem-vindos também aos que nos veem por intermédio da rádio e televisão Artesia, na zona de Los Angeles. E bem-vindos também a vocês que nos veem na internet. A todos, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba, de Terlock. Boa noite, Sr. Doutor. Como é que está? Está bom? Boa noite, diácono João Sousa. Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Eu costumo dizer, às vezes digo em inglês, eu vou dizer em inglês depois digo em português, as pessoas perguntam-me como é que tu estás, e eu digo, eu estou melhor do que mereço. As pessoas olham para mim, não mereço, eu estou melhor do que eu mereço. I'm better than I deserve. Sim, senhor. Na verdade, tenho saúde, graças a Deus, não há que cramar. E tu sobreviveste bem ao Peru, ao dia da Ação de Graças? Mas isso agora já é uma pergunta que me põe assim de uma maneira, porque nós estamos a gravar o programa ainda antes do Dia da Ação de Graças. Portanto, espero que o Dia da Ação de Graças tenha sido muito bom, mas ainda não sei. Ainda não sabes. Muito bem, a gente deseja que tenha sido bom para a gente os dois. Pois. Sim, senhor. Então, estamos a chegar ao fim do mês de novembro, 27. Já é o último, mas é o último domingo do mês de novembro. Mas eu queria te dizer, Feliz Ano Novo. Porque nós acabamos o ano litúrgico com a festa do domingo passado, a festa de Cristo Rei, Sim. que nós falámos domingo passado. Portanto, o último domingo do ano, e começamos agora o primeiro domingo do Advento, que é a preparação para o Natal. 4 domingos do Advento. Muito bem. Então, hoje é o primeiro domingo do novo ano litúrgico. É o primeiro domingo do Advento e o primeiro domingo do novo ano litúrgico. Não é? O Advento. Tu estudaste latim, que eu sei. O que é quer dizer Advento? Eu acho que é alguma coisa que vai vir, não é? Portanto, o Advento é o tempo de preparação para o Natal. Mas a palavra em si quer dizer vinda ou chegada, não é? Pois é, exatamente. Adventus. Vem a chegar. Então, o Advento. E o Advento é a preparação para o Natal? Eu acho que é a preparação para a vinda do Senhor. Portanto, a Igreja coloca 4 semanas em que diz, de alguma maneira especial, vocês preparem-se para a vinda de Jesus. Nós, quando temos uma pessoa importante que vai vir à nossa casa, nós preparamos, não é? Limpamos a casa, vamos à loja comprar mercearias para ter coisas boas. Se tem alguma fruta lá em casa que já não está bem fresquinha, que já está podre, nós deitamos fora, não é? Portanto, limpa-se tudo em preparação para as pessoas ou a pessoa que nos vai vir a visitar. Exatamente. E a Igreja vê 2 dimensões, penso eu, da vinda de Jesus no Advento. Não é? Isto dá ecos da preparação ao longo de 2000 anos de um povo que depois recebesse o Messias. E, ao mesmo tempo, a Igreja dá-nos estas 4 semanas também olhando um bocadinho para a frente, para o Natal, em que a gente celebra a vinda de Jesus há 2000 anos e que vem continuamente a nós. Como é que vês estas 2 dimensões da vinda de Jesus? Bem, eu estava a pensar, quando estamos a falar nesta vinda de Jesus, a minha mente estava um bocadinho distraída, eu estava a pensar o seguinte: nós, quando chegamos a esta altura, a maior parte da preocupação das pessoas é a preparação para a parte material da vinda de Jesus. É ir às compras, é ir buscar uma árvore de Natal, é fazer todas as coisas materiais para preparar a festa material, as luzes de Natal, e isso tudo é bom. Mas eu acho que esta preparação espiritual que nós devemos fazer, que muitas vezes é uma preparação que nós nos esquecemos.
e estamos de tal maneira dominados pela comercialização do Natal, que se nós não fizermos um esforço muito grande para nos prepararmos verdadeiramente, isso não acontece. Eu há pouco disse, em brincadeira, se vamos receber uma pessoa importante, se temos fruta em casa que está a ficar podre, nós deitamos fora. Mas estava a pensar que, quer dizer, nós estamos a preparar para o Natal, a questão de ir à confissão e nos prepararmos, nos limparmos, fazermos aquela preparação que se deve fazer, acho que é muito importante. E claro que também, ao mesmo tempo, nós estamos a preparar para a nossa caminhada final, que um dia vamos morrer, e, portanto, a Igreja disse, olha, não só preparem-se para isso, mas preparem-se também para o seu último dia, que vai chegar, quer nós queiramos, quer não. Era isso que eu ia dizer. Os que ouvem este programa, os que veem este programa, já estão todos para lá da meia-idade, não é? A gente já vai a pingar para os 70 e os que nos ouvem... 70? Sim. Eu já estou mais perto dos 70 do que... Eu também, estava só... Mas... E aqueles que nos veem são da nossa idade, quase todos, ou mais velhos, poucos mais novos. E, portanto, a gente tem esta terceira preparação a ter em mente, que, aliás, está nas leituras de todos os domingos do Advento. Jesus veio a primeira vez há 2000 anos, e Jesus virá novamente no fim dos tempos, e Jesus vem pelo Natal, mas também a gente deve estar a preparar a nossa ida para se encontrar com Ele de cara a cara, que para nós já não está assim tão longe como isso. E as coisas grandes preparam-se bem, mas é que a gente também deve ter isso em mente. Concordo contigo, disso que disseste. E eu não sei se isso se deu consigo ou com o diácono João Sousa ou não, mas comigo, eu acho que foi quando eu fiz 50 anos, já comecei a pensar mais na morte. Até essa altura eu não pensava muito, mas daí para cá penso muitas vezes na morte. E há dias li qualquer coisa que me tocou muito e que eu pensei que não tinha pensado, mas dizia a pessoa, até um padre americano, que dizia, nós, se vivermos uma vida completa, não temos medo da morte. E eu comecei a pensar nisso. Na verdade, se nós vivemos uma vida completa em que nós nos realizamos, e podemos realizar de muitas maneiras, através do trabalho que nós fazemos com as nossas mãos, trabalho honesto, através da educação dos nossos filhos, através da nossa doação para os nossos irmãos, qual seja o que for, nós devemos procurar viver uma vida completa. E quando vivemos essa vida completa e nos pomos nas mãos de Deus, nós então dizemos, Senhor, eu fiz o que pude. Agora o resto é teu e, portanto, eu estou pronto. Leva-me quando quiseres. Acho que é uma atitude que, para mim, eu tenho meditado muito e que me ajudou muito neste sentido. E às vezes faz-nos bem pensar a nossa morte do ponto de vista de Deus. O Salmo 116 diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus amigos. Eu, quando era mais novo e ouvia aquela frase, dizia, eu não gosto desta frase, deviam tirar isto da Bíblia. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus amigos. Mas a realidade do facto é que Deus é que nos criou e nós vamos passar neste mundo uma temporada, mas depois vamos para casa. A casa permanente é a casa do Senhor, é o céu com Ele, por toda a eternidade. E eu um dia estava a falar com uma pessoa de idade e essa pessoa disse-me, eu não tenho muito medo da morte, porque eu quero ir um dia ver aquilo em que acreditei tantos anos. Não é? Isto é quase o mesmo de que uma pessoa namora, mas nunca casa. Não, a gente se namora, a gente também um dia quer casar. A gente se acredita em Deus e diz que há o céu e que é um lugar muito bom. A gente também um dia deve querer ir para lá, embora todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente sabe isso. Mas
quando a gente chega a uma certa idade, a gente já não vai nessas cantigas. A gente já sabe que a realidade é uma grande realidade e que não está assim tão longe como isso. E o Advento leva-nos a considerar as coisas com mais realismo, até com mais cuidado. Uma das boas perguntas para a gente se fazer no primeiro dia do ano, em que esta sociedade tem o costume de fazer as resoluções do ano novo, uma das coisas que durante anos e anos fazia com a minha mulher, como parte do plano das equipas de Nossa Senhora, era no fim do ano, daqui a um ano, como é que nós queremos estar? Como é que nós achamos que Deus quer que nós estejamos no fim deste ano, começa hoje? E então planear, fazer o backwards mapping. Começar a planear para trás e dizer, olha, a gente vai fazer assim e assado. Não é chegar ao fim da vida e lamentar-se, ai, eu não fiz isto, ai, eu não fiz aquilo, ai, quem me dera que eu tivesse feito isto, que eu tivesse ido visitar os meus pais ou os meus netos. Well, estás a dizer isso é porque ainda estás cá. Então agora é que é a altura de fazer as coisas que a gente, à hora da morte, vai pensar, ai, eu gostava de ter feito assim, ter feito assado. Então vamos fazer. Há uma frase que é muito... Pode ser triste, mas não é. A frase é tarde demais. É tarde demais. Para a maior parte das pessoas que estão a ver este programa, ainda não é tarde demais. Quer nós tenhamos 50, 60, 80, 90 anos, há sempre tempo para nós fazermos mais e melhorarmos mais. Domingo passado nós não tivemos tempo, mas eu dizia, quando acabou o programa, que uma coisa que eu gostava, uma frase que eu gostei muito, uma parte que eu gostei muito, foi aquela interação entre o bom ladrão e Jesus. E o bom ladrão reconheceu que tinha levado uma vida mal. Uma vida mal. Disse, Senhor, tende pena de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E acho que para nós é a mesma coisa. Nós temos que fazer o que podemos, mas nós não nos vamos salvar devido aos nossos méritos. Claro. É devido à graça de Deus que nós nos vamos salvar. Portanto, nós temos que ter aquela atitude, aquela graça de dizer, Senhor, eu sou pecador, eu não fiz o que devia ter feito, mas vou continuar a fazer aquilo que posso. Não é tarde demais para nós fazermos isso. Pois, e a gente quando estava ainda empregado, antes de fazer o retire, a gente dizia, eu não tenho tempo para rezar. E isso há sempre quando eu fizer o retire. Quando eu me aposentar, então vou ter tempo para rezar. E depois, às vezes, aposentam-se, já estão a ficar velhos, dizem, agora tenho tempo, mas não tenho paixão. E por isso não é bom pôr para amanhã, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E então, agora é que é a altura certa da gente fazer o que deve fazer pela nossa salvação. É precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus amigos. E nós para lá vamos. Bem, caros amigos, a gente vai ficar com esta durante um minuto. Vamos fazer um intervalo. A gente volta. Até já. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Vocês já deram por isso que quando o António e eu fazemos o programa, a gente quase que não precisa das leituras, a gente põe-se a falar e quase não temos tempo de ler as leituras da missa de hoje. Então o António vai ler a primeira leitura agora. Isso talvez seja mau sinal, não sei. Então começamos a bater o papo, vamos lá ler. A primeira leitura é do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá nos dias que hão de vir, que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão, dizendo:
Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que é que achas que esta leitura está dizendo? Eu não sei se a leitura está dizendo isto, mas para mim, eu ao ler esta leitura, veio-me à mente a ideia das peregrinações. Porque vejo este povo a peregrinar, a ir até à montanha, até Jerusalém, e fez-me pensar nestas peregrinações que existem através do mundo. A Fátima, a Lourdes, Santiago de Compostela. Mas eu pensei, mas há pessoas que não têm a oportunidade de ir a esses lugares e nós temos peregrinações aqui mesmo, quer seja na Costa Leste, quer seja aqui na Califórnia. Nós vamos à festa de Nossa Senhora dos Milagres, vamos em peregrinação, vamos à festa de Nossa Senhora da Assunção, vamos a Thornton, vamos à festa de Nossa Senhora de Fátima, seja onde for. E o resultado destas peregrinações que o profeta pedia aqui era uma mudança, era a paz, o povo ia mudar. E eu para mim pensei, como seria bonito se nós, quando vamos a uma festa, vamos em peregrinação, e o resultado dessa peregrinação é uma mudança de vida. E uma mudança de vida para mim, pois torna-se uma mudança de vida para a comunidade, torna-se uma mudança de vida para a nossa volta. E eu acho, a ideia que eu queria deixar é que quando as pessoas que estão conosco, quando forem a uma festa, façam disso uma peregrinação. Muito bem, uma ideia muito boa. A outra, penso que também o profeta Isaías está descrevendo os tempos messiânicos. Os reis daquele tempo não escutavam a voz do Senhor. E Isaías vai assim mais para um futuro que ele não sabe quando. Mas acontecerão todas estas coisas e, no fim de contas, o que ele está fazendo é descrevendo de uma maneira muito vívida e muito realista os tempos messiânicos, em que as pessoas vão atender à voz de Deus, vão fazer o que Deus quer que eles façam e então vidas transformadas adorarão a Deus de outras maneiras, de uma maneira mais pura, mais sincera e de acordo com a vontade de Deus. Penso que também tem esta dimensão à primeira leitura. Perfeito. Mas a gente vai também ao Evangelho da missa de hoje. Caros amigos, não sei se vão dar por isso, mas eu vou dizer com antecedência. Vou ler o Evangelho, que é segundo São Mateus. Estamos num ano novo, neste ano, este é o ano de ler o Evangelho de São Mateus. O ano que terminou domingo passado foi o ano de ler São Lucas. E vamos dar por isso que este Evangelho agora já não é São Lucas, como tem sido há muitos meses para trás, mas agora é São Mateus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com amor, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que é que Jesus está a dizer aqui, António? Eu acho que o tema principal deste Evangelho é o tema da vigilância. Nós temos que estar vigilantes. E, embora o Evangelho esteja a falar, nós podíamos dizer que está a falar no fim do mundo, no tempo em que Jesus vai vir, mas nós estamos a falar há bocado na nossa preparação para a nossa morte. Portanto, quer seja o tempo, o fim do mundo, quer seja a nossa morte, o fim está próximo, não é? E é preciso preparar. E é preciso estar vigilantes. E acho que é interessante que o Evangelho fala aqui de algumas maneiras em que nós não estamos vigilantes. A primeira delas é acerca de Noé. E acho graça que diz que Noé estava a construir a sua arca e as pessoas que estavam à volta dele pensavam, aquele tipo deve estar maluco da cabeça, não é? Porque está a construir este barco grande para quê? E eles continuavam a beber, continuavam a comer e não prestaram atenção. Até que começou a chover, não foi? Foi. Quando começou a chover, então eles devem ter dito, afinal de contas, aquele tipo não era tão maluco, não é? Yeah. A gente tem que estar preparados. E para estar preparados, tem que estar vigilantes. Mas a coisa mais central, penso eu, é a preparação. E a gente gosta muito de deixar para a última da hora. E talvez nós portugueses tínhamos essa coisa, a gente depois faz. Agora vamos comer e beber, agora vamos fazer festa. E depois e às vezes falta o tempo da preparação. E então a Igreja, sabendo que o Natal se aproxima e que a gente tem que celebrar com alegria a vinda de Jesus Cristo, dá-nos estas 4 semanas para a gente se compenetrar da realidade que vamos celebrar no Natal. Não é que Jesus não tenha vindo e que a gente agora vai recebê-lo pela primeira vez, não é? Senão alguém podia dizer, ele já veio o ano passado, como é que agora vai vir outra vez este ano? Não, a gente celebra, estamos a fazer a festa de que ele veio já há 2000 anos, ele já veio a nós no nosso batismo, ele vem a nós sempre com mais ênfase, com mais abundância quando o tomamos na comunhão. Ele vem a nós quando vamos à confissão e pedimos perdão dos nossos pecados e Ele nos perdoa. Ele vem constantemente às nossas vidas. Mas a gente não pode celebrar o mistério da encarnação no Natal sem a gente se preparar. Sem a gente estar preparado e ter as condições da alma necessárias para o ver, para o descobrir, para celebrar com ele, com alma agradecida, dele ter vindo e tornar-se um de nós, andar nestes caminhos da vida, por onde nós andamos também, e de nos ter vindo redimir. Não é? Celebramos esse mistério pelo Natal, o mistério da encarnação. Mas a gente celebra coisas, às vezes, sem compreender muito bem o que é que estamos a celebrar. E esta preparação é para a gente compreender melhor o grande mistério da encarnação do Verbo. E eu acho que, às vezes, nós deixamos-nos distrair por coisas, seja comer e beber, como estavam a fazer quando era da questão de Noé, quer seja pela questão do trabalho, como é que diz que 2 mulheres estiverem a moer com a mó, portanto, a questão do trabalho. E depois também eu acho interessante que ele diz que se o dono da casa soubesse quando viria o ladrão, não estaria a dormir. Nós deitamos-nos a dormir, não é? E não prestamos atenção. E eu acho muito interessante que Jesus, Deus, traz muito a maneira de nos dizer, vocês preparem-se, às vezes pequenas coisas. Às vezes pode ser uma leitura do Evangelho, pode ser este programa, pode ser uma pregação, pode ser um amigo a chamar-nos para irmos a um retiro, pode ser... Pode ser uma coisa que leram no boletim do ano da fé. Até pode ser o marido ou a esposa, não é? Que às vezes nós não queremos ouvir ou o marido ou a esposa, mas exatamente, nós quando pomos qualquer coisa no boletim da fé, é com a intenção de ajudar a preparar. Uhum. Yeah. E então, se nós todos assim fizermos, vamos ter um grande Natal.
é bom que a gente, quando chega ao Natal, possa sentir a alegria daquela celebração. E muitas famílias, pelo Natal, só sentem a alegria de que estão juntos em família. E já é uma grande coisa. Quando a gente também sente a alegria porque entende o que é que se passou, o que é que estamos a celebrar do mistério da encarnação do Verbo, a gente sente uma grande alegria e também um coração grato ao Senhor por nos ter visitado. O João falava há bocado, o diácono João falava há bocado acerca de celebrar em família, mas celebrar em comunidade. Eu estava a pensar, quando é a celebração da missa da meia-noite e quando celebrar em conjunto, quando é a celebração da Páscoa em que as luzes da igreja se acendem e dizem Ele ressuscitou e as campainhas começam a tocar, é tudo uma coisa que nos toca profundamente. Portanto, nós somos humanos, nós somos feitos de emoções, nós precisamos da família, mas precisamos também da comunidade, e é por isso que a participação na igreja e nas celebrações comuns é tão importante. Sim, senhor. Então a gente vai ter um bom Natal. Eu acho que vamos ter um ótimo Natal. Eu parece-me que nós estamos a chegar perto do fim do programa, não é? Um minuto. Já não sequer é bem um minuto. Estamos a chegar, estamos em tempo do Advento, isto é a primeira semana, temos 4 semanas por aí adiante, mas é bom não deixar para a última semana para começar a preparação. E quando formos comprar as ofertas e quando formos a ver as luzes bonitas, devemos pensar também na nossa parte espiritual, não é? E enquadrar isso na totalidade desta estação do tempo do Advento e Natal. Porque a gente pode ir ver luzes de Natal ou comprar presentes e lembrar-se de Jesus, que foi o maior presente que a humanidade recebeu, que o Pai mandou, etc. Podemos dar esse tom de Cristo a todas as coisas deste tempo do Natal. Caros amigos, ano novo, vida nova, novo ano litúrgico, começou hoje, começa hoje em toda a Igreja. Começa também o tempo do Advento, a nossa preparação para o Natal. Estejamos alerta e preparados. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.